Nem os gritos e chiliques de Furacão da Geórgia foram capazes de sacudir o episódio Confissões da 7ª temporada de 90 Dias pra Casar. Os casais tiveram pouca roupa suja pra poder lavar e a única coisa chocante mesmo que a gente aprendeu foi algo do passado de Michael, que nem é tão chocante assim. É marido da nossa querida brasileira aí, Juliana, né? Teve a Jasmine sentada lá no sofá, que nem uma planta, sem falar nada. Teve os avós do Bryson mentindo na cara dura. E mais alguns bafinhos também, que não são tão bons assim, mas já dá pro gasto, né? Enfim, sem muitas delongas, vamos direto pro nosso vídeo. Mas, antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também nosso Instagram, né? @YNewsOficial. E também, quem sabe, se tornar um membro, torne-se você um membro do nosso clube de assinaturas, né? Pois é, você tem acesso aí a emojis diferentes, personalizados e também a lives que só acontecem lá pro grupinho, viu? Vão começar a acontecer. É isso. Todo mundo chega no estúdio e só dois casais estão ali à distância, né? Que são Tropeço e Chatterley e Furacão da Geórgia com o Michael. E aí Tanião apareceu lá com a perna machucada e inclusive quem acompanhou os nossos resumões, né? Da 5ª temporada do Felizes pra Sempre, principalmente o comecinho, vai se lembrar aí que ela sofreu um acidente de carro e teve fraturas bem sérias no pé. Primeiro o Tropeço explicou que ele e Dona Chatterley estão trabalhando no relacionamento deles, né? Já que eles têm diferenças importantes de vida. E aí uma das 30 personalidades da Chatterley rebate que ela nem sabe o que dizer, né? Que ela não sabe se concorda com essa fala aí. Mas os primeiros chamados por Sean para poder falar sobre o seu relacionamento são Jasmine e Blake, acredite você, né? Isso porque todo mundo que assistiu aquele clipezinho ali de quando a Jasmine chega e fala que ela tava doida pra tomar um banho e dormir. E aí, segundo a finlandesa, ela esteve no avião por 20 horas e realmente precisava dormir, né? Tava cansada. E aí ele entendeu com bom humor e disse que eles dormiram juntos sim. Olha só você. Olha, eu vou te falar aqui que esse foi o Confissões mais despojado que eu já vi na vida, né? Porque tava todo mundo dando risada, fazendo piadinha, né? Em todos os outros Confissões, o povo já chega lá tretando mesmo, né? Mas isso aí também não quer dizer que não sobrou alfinetada com as nossas barraqueiras maravilhosas de plantão. Aguarde. A Sean, ela questiona a Tanião sobre o porquê dela ter ido para Costa Rica no meio dos 90 dias, né? Por que ela não resolveu adiar por mais um ano, né? E aí a americana explica que ela já tinha adiado por 2 anos e não poderia fazer isso de novo. Então, os outros casais começaram a falar que não fariam isso, né? Incluindo Robert, né? Bebeto fala que esse tempo é muito importante, que não é à toa que são 90 dias e não 60 dias. Pra quê, né? Tanião juntou todo o ódio que ela tem e respondeu que ele só estava falando isso porque a Anne e ele só passaram 8 horas juntos, o que não era o caso, né? O do bonde do puxadinho, né? Já que eles ficaram 9 meses juntos mesmo pessoalmente lá na África do Sul. Ela jura de pé junto que não é a pessoa má que todo mundo pintou na internet, não. E o Michael, inclusive da Juliana, né, relembrou que a Tanião realmente, né, recebeu muito ódio na internet. Segundo o Michael, ódio gratuito. Olha só você. De acordo com o Tanião, não foi uma decisão egoísta dela não, viu? Os dois decidiram isso juntos, que ela ia fazer esse negócio aí. E ela ainda disse que quando ela ficou lá na África do Sul, ele não fez nada pra ela se sentir em casa. Eita, climão desse casal sem graça. Meu Deus do céu. A Sean ainda trouxe à tona a história do Sinjin, né, dele não saber o que ele quer da vida. E aí todo mundo adorou a parte que ele disse que ele queria ser cantor de ópera, né? E pasme você, ele realmente sabe cantar ópera. Deu uma palhinha ali, ficou todo mundo surpreso, né, com ele cantando lá. Quem sabe se ele investisse nessa carreira, né? Só que ele reconheceu que ele tem um probleminha aí com procrastinação, né? E ainda tem que aprender a correr mesmo atrás dos sonhos dele, né? Porque ele gosta de deixar tudo pra depois. Passando agora pro drama, aliás, da Emily e do seu boy, Sasha, Léo Stronda. Eles assistiram lá o clipe da primeira ex-mulher do Sasha, falando que os Estados Unidos eram o próximo alvo da vida do Sasha e que a Emily foi só uma desculpa. Eita, todo mundo achou que a Masha, que é a ex dele, né, pareceu bem furiosa. E aí a Emily disse que era uma pessoa negativa e que não queria reconhecer a responsabilidade dela pelo fim do casamento. E aí a Sean questionou se Léo Stronda já estava mesmo separado, né, da segunda mulher quando ele conheceu a Emily, que é a atual esposa dele. E aí ele disse que não. Só que ela
era só uma cliente, né? A Emily. E aí a Emily, cliente da academia, vocês lembram, né? Pois é. Aí a Emily, ela revelou que ela chegou a chamar o Sasha para poder sair e ele falou que não e se afastou dela, até que ele realmente tivesse se divorciado, né? Já contei pra vocês também que teve um BO aí, que a mãe dele, do Sasha, até divulgou a certidão de divórcio e de nascimento do filhinho dele com a Emily para poder provar que teve um longo intervalo entre esses dois eventos, né? E olha só quem surge na conversa. A irmã, que teve as comidas lá jogadas no lixo, a Betsy. Ela já foi logo falando que Sasha confunde saúde, magreza e aparência, e que ele não se importa se a Emily tá saudável ou não, mas sim se ela tá no padrão fitness ou não. Léo Stronda negou tudo, viu? Diz que a Betsy jogou na cara dele que era personal trainer e não nutricionista, dizendo ele que pode aconselhar sim, porque ele entende do assunto, né? Só que a cunhada, né, Betsy, afrontosa toda, ainda termina acusando ele de ser formado em pesquisa no Google. A Emily acabou fazendo um super desabafo sobre o seu corpo, né? Ela alega que ela não se sente bem, que ela ainda tinha vontade de voltar ao corpo que ela tinha antes do bebê e que isso tem afetado bastante a autoestima dela, né? A americana continuou também dizendo que ela trabalha o dia inteiro e que quando ela chega em casa, ela queria ficar com o bebê, né? E como ele não dorme fácil, tá bem complicado para poder arrumar um tempo livre aí para academia. Mas com as outras participantes do 90 Dias Pra Casar, né? Falaram ali pra ela que ela tava muito bonita, tava muito bem, né, e tal. Mas ela continuou muito chateada, deu pra ver pra cara dela. Aí o Sasha, né, Léo Stronda, ficou defendendo que a escolha disso tudo era dela. E ainda que seja verdade, a gente bem sabe que ele tá doido pra poder ver a Emily aí virar Graciane, né, Graciane Barbosa. Pois é. O Blake também se meteu no meio pra falar que Jasmine também pegava no pé dele, né, se ele comesse fast food, mas que ela só fazia isso por amor e pela saúde dele. E aí Betsy não terminou tudo que ela tinha pra falar, não. Ela ainda garantiu que a gente só vai ver mesmo quem que é o Léo Stronda de verdade quando ele tiver o green card na mão. Assim saberemos se ele ama ou não Dona Emily. Mas a esposa dele não gostou dessa brincadeira e reclamou que tá de saco cheio de ouvir a família dela ficar falando que o homem só quer o tal desse green card, né? Meu Deus, o cego que não quer ver. Passando agora para a lavação de roupa suja com a nossa representante brasileira, né, Juliana, e o Michael. Ela voltou a mencionar os problemas que ela tem com a família dela, né, que meio que tem inveja ali do estilo de vida que ela leva hoje com o Michael, né, e aí segundo ela construiu uma casa e deixou lá para a família dela, né, e ainda assim eles não estavam mais conversando com ela na época que o programa foi ao ar. A Juliana contou que assim que recebeu o green card, ela voltou lá pra Goiânia, né, para poder visitar a família. E aí eles tinham formado um grande círculo, não só a família, como os amigos dela, e começaram a dizer grosseiras sobre ela, né, e pra ela também. Com certeza chamaram de interesseira, de rampeira, né, essas coisas aí. Pois é, eles teriam reclamado que ela já viajou para vários países, pro mundo inteiro, enquanto trabalhava, mas que ela não levava ninguém junto, né? E aí o Robert e a Annie defenderam a Juliana e disseram que eles deviam ser gratos, né, a família da Juliana, porque ela de fato manda dinheiro todo santo mês pra lá. Pra cá, pro Brasil, né, no caso. E aí chega a queridíssima Sarah para poder participar da conversa também. A Shawn perguntou pra Sarah por que eles se separaram, né? E aí ela mandou o ex responder. E o Michael deu aquela enrolada, né? Diz que não foi só uma coisa, foram várias e tal. E a Shawn foi direta e quis saber logo se teve infidelidade. A Sarah diz que ele tinha relacionamentos que não eram só amizade, digamos assim. Os famosos contatinhos, né? À espera. Pois é, e o Michael realmente admitiu ter feito isso, né? Ou, como ele mesmo disse, traição emocional. Todo mundo também ficou muito surpreso e bastante feliz pela belíssima relação que a Sarah tem com a Juliana, né? Porque segundo elas mesmas, elas são como irmãs e estão ali sempre se ajudando e ajudando os meninos também, né? A Ângela Furacão da Geórgia chegou até a dizer que era a coisa mais fofa que tinha no programa, na 7ª temporada, olha só. Depois ainda chegaram a Cissy e o Max, as verdadeiras estrelas dessa grande família, vamos ser sinceros, e a Shawn quis saber quando que eles souberam da Juliana. E aí a Cissy falou que o Michael simplesmente contou pra eles que tinha arrumado uma namorada e eles cantassem. E aí o Max falou que quando ele soube que ela era 20 anos mais nova, ele respondeu: ai meu Deus, pai. Pois é, a sábia criança Jedi, né? Aconselhou ainda as outras pessoas que estavam ali, os outros casais, a conhecerem mais sobre a cultura dos seus crushes antes deles inventarem o visto K1 e se casarem.
e aprender o mínimo da língua deles, para que eles possam, né, se comunicar também, pelo menos com você. Aí, menina, quem tava do lado? Morceu e Ana, estavam ali do lado, e a Cici morrendo de vergonha, tadinha. Pois é, mas a abelhana, garantiu que não tinha nada de mal falar isso, né, porque era criança. Acredite você, o casal preferido do Max é Cindy e Tanião. Segundo o Max, eles parecem muito próximos um do outro. Inocente esse menino, hein? E a Cici gosta muito do Mike e da Chatalie, olha só. De acordo com ela, eles se valorizam. Menino, uma criança vê as coisas tudo diferente mesmo, né? Não assistiu o reality? Será que hoje ela tem essa mesma impressão? Os próximos da fila são Amy e Robert. A Sean quis saber por que Bebeto renovou o contrato de aluguel sabendo que Cardi B estava chegando. E aí ele veio com a desculpa de que a escolinha do Bryson era do outro lado da rua, muito perto, né? Mas não colou muito essa história não, porque a Cardi B disse que por lá mesmo dava pra achar vários outros apartamentos de 2 quartos, não precisava ir pra muito longe. E aí Bebeto ainda veio falar que levou ela lá no brechó, vocês lembram, né? Pra poder testar a Cardi B, você acredita? E aí Cardi B falou que ela não é interesseira e que não tá com ele pelo dinheiro, mas que ela gosta sim de homens que demonstram amor com uns mimos, né? Uns presentes, uns recebidos. E que inclusive ela tinha um pretendente aí cheio da grana antes de Bebeto entrar na parada, né? Mas ela não quis ficar com esse cara aí porque ela não era apaixonada por ele. E ela ainda concluiu, se ela fosse interesseira, não tinha se casado com o Robert, né? Porque ele é totalmente quebrado, vamos ser sinceros. Tem que fazer algum sentido essa história aí. Depois, eles falam sobre as tais fotos lá do Bebeto com as ex dele, vocês lembram? Pois é, Cardi B tava fula da vida porque tinha uma foto dele beijando a ex. Não era uma foto casual qualquer com um menino, né? Aí os avós do Bryson são chamados também para poder explicarem sobre o porquê da pergunta sobre os métodos contraceptivos da Amy. E aí, segundo o Vovó Fox, é que se eles tivessem um bebê, o Bryson ia ficar meio que para escanteio. Gente, Bryson ele sempre se faz presente, possível essa criança ficar de escanteio, né? Não existe isso, essa possibilidade. Aí os dois casais começaram a discutir sobre os cuidados com o Bryson. Vovó Fox fala que ela nunca vê a criança e Cardi B desafia a mulher a contar a verdade. Nem precisa, porque o Robert já fez o Exposed lá, né? Disse que os avós só viam o menino mesmo uma vez por mês e agora estão aí se fazendo de maluco, né? Pois é, eles ainda mandaram também mensagens ameaçando o Bebeto e foi por isso que ele cortou essas visitinhas mensais também. Depois, ele explicou que teve um incêndio lá no apartamento onde ele morava com a Anne, né, e o Bryson, que ninguém ficou ferido, mas que fez com que o Robert tivesse que ficar na casa de amigos dele com os dois, com a Anne e o menino. Aí a família dele prometeu olhar o Bryson e Bebeto mandou o filho para Atlanta, o que desagradou os avós, porque o menino, o Bryson, foi ficar com a família do Bebeto, né? E lembrando que o Vovó Fox é da família da mãe do Bebeto, da mãe do Bryson. Pois é, isso tudo tinha gerado essa briga aí. Seguindo em frente para Morcego e a Abelhana, eles começaram a falar sobre como os meninos, os filhos da Abelhana, se sentiam nessa relação, né? Principalmente o Joe, que é o mais velho. E aí faltou ao casamento também, vocês repararam que ele não estava lá, né? Pois então. Segundo a Ana, ele fica muito nervoso porque o Dino, que é o filho do meio, chama o morcego de Baba, que é pai em turco. Mas ela acredita que eles vão se dar bem sim, eles só precisam dar um tempo pro adolescente e pro morcego fazer a parte dele também. Aí depois de passar aquela cena super encenada, né? Meu Deus, do morcego cancelando o casamento para poder voltar para casa, a Sean dá para ele o direito de se explicar, né, sobre esse assunto aí. E o abelhudo fala que ele tava num momento muito ruim porque ele se sentia sozinho por não poder saber se comunicar. Já que até então ele não sabia falar inglês, mas isso é problema de quem, né? Dele. Pois é. Ainda teve a parte lá que a Sean perguntou se os outros casais estavam chocados de ver que morcego conseguiu voltar para casa depois de sair do país. E o povo falou que ele era um grande sortudo, né? Que isso era um milagre, mas é só uma mentira mesmo, que a gente já sabe, que não saiu foi coisa nenhuma. A Abelhana leu o acontecido como obra do destino. Aí quando as atenções se voltaram para Chatalie e para o Mike, o tropeço, a gente fica ainda mais confuso sobre o real status dos dois na época. Eles tiveram um desentendimento sobre dinheiro, já que a senhora múltiplas personalidades não vai poder trabalhar por 1 ano e vai ficar enfurnada numa fazenda, né? Até 1 ano, não sabemos exatamente quanto. E aí o tropeço estava preocupado sobre como que ele ia sustentar os dois. Mas já teve gente muito mais quebrada que ele, né, que tropeço nesse programa, vocês lembram, né? David, por exemplo. Chatalie também falou que eles não têm se falado muito e que eles não têm um clima muito bom não, até aquele momento.
Aí, questionada sobre se eles estavam juntos ou não, a Chataly disse que não sabia e que não poderia falar pelos dois. A gente bem sabe que eles ficaram juntos sim, deram seguida ali pro K1, né? Inclusive ela foi lá para os Estados Unidos, né? Os dois vão até aparecer na 8ª temporada de 90 Dias pra Casar, tem trailer, tem tudo já aí no YouTube. Passando agora para quem importa de verdade, quando o assunto é barraco, vamos falar de Angela e Michael. Primeiro, o programa relembrou que o visto do rapaz, né, do Michael, foi negado. E aí os dois choraram muito assistindo ao clipezinho lá, né? E foram consolados pelos colegas de elenco. O Furacão da Geórgia disse que ainda acha que o mozão não soube se explicar ali muito bem na hora da entrevista, né? E mesmo ele não sendo o grande responsável pelo negativo, ele teve sim uma parcela de culpa no meio dessa história. Para alegria da Angela, os otários são chamados também para poder falar. Só que não, né? Os otários são os amigos lá do Michael, que ela tanto odeia. Para piorar, o assunto em questão foi justamente o dia que eles chamaram ela de trash, que é uma palavra bem pejorativa, bem pesada, que pode significar lixo, né? Ou uma mulher vulgar, sem classe, coisa do tipo. O cara que chamou ela de trash também chamou ela de cara de abóbora, ali na hora, em pleno Confissões. E aí Furacão ficou uma fera, né? E falou que se ele tivesse dito que ela era trash na cara dela, aí sim ele veria o que é bomba doce. O pau ia torar, né? E ainda disse que é a sem classe mais classuda do mundo. Seja lá o que isso signifique. Furacão, como sempre, levantou aos berros, gritando que foi ela quem trouxe eles para a história e era ela quem ia tirar também. A produção tinha que desconectar os otários ali, né, na chamada de vídeo, ou ela e o Michael iam embora no meio do episódio e acabou tudo. Pensa numa mulher que berrou. Pois é, mas voltou lá pro lugar dela e Michael fez o maior discurso sobre como ela estava focada, né? Aliás, como ele estava focado na mulher dele e em ir para os Estados Unidos também para poder ficar com ela. Aí sim, sabe agradar Furacão, viu? Para terminar, eles deixaram também o mais chato pro fim, obviamente, né? Jasmine e Blake, que foram lavar roupa suja com os amigos do cara, que sentem que a finlandesa não tá nem aí pra eles e se acha superior. Detalhe que até aqui, né, ela não tinha dado nem um mísero pio, né? Eu acho que é a primeira participante do 90 Dias a ficar muda durante um Confissões inteiro. Outro detalhe bizarro é que o Blake tava com uma lente, menina, lente azul, cafuníssima. Achando que saber se o Blake sentia que a Jasmine estava interessada em aprender sobre a cultura dele, né, americana. E os dois disseram que sim. E aí ela garantiu que vai pra tudo quanto é lado e que ele é que não gosta de fazer as coisas que ela curte. Do que será que ela gosta? Se no programa ela disse que não gosta, aliás, de fazer nada, né? Além de ficar em casa comendo sozinha. Se bem que isso é bem bom. E aí os amigos dele são chamados lá pra poder conversar, né? São o Everett e a Rita, e aí eles acham que ela não se esforça nada para ser amigável com eles e que ela tá interessada no green card. E mais, que ela quer mudar o cara e não aceita ele beber nem fazer uma socialzinha ali, né? E dizendo Jasmine que ela foi pintada como uma pessoa fria, mas que ela é só uma típica finlandesa, imagina você. Engraçado é que a irmã dela, a que só anda lá toda montada, né? Parece ser mais sociável, pelo menos ter se adaptado melhor aos Estados Unidos, né? Vai saber. Pois é, aliás, tem ainda uma última partezinha, né? Com um round final entre o Tropeço e a Chataly. Os dois voltam para poder falar sobre a religião e parece mesmo que ela é da Igreja Cristã Ortodoxa Russa, que é a mesma lá do Ogro Andrei, você lembra? Outro assunto também que eles tocam é no fato da Chataly não ter dito que amava o Mike, né? Mas sim que eles tinham potencial. Pois é, ela reconheceu que ela estava super errada nessa fala e disse que às vezes ela era meio egoísta com relação aos sentimentos dos outros. E mesmo assim, ela se esquivou de dizer novamente se amava o cara e começou a falar que ela não quer passar por outro divórcio e que ela se ama demais. E fica pior. Ela fala que amava ele no começo, quando eles deram entrada no K1, mas que agora estava um pouco diferente. Acredite você que Tanhão e Sasha, Léo Stronda, né, ficaram do lado dela? Pois é, depois de noivar, de dar entrada no K1 e até propor um filho, agora que ela estava se perguntando se amava ou não. Ah, tá bom então. Só que ela revelou que Tropeço andou dizendo grosserias e coisas que magoaram muito os sentimentos dela e que ele sabe muito bem o que é. Mas dizendo ela, né, que lá no programa ele estava se fazendo de maluco, né, de desentendido. Será que é isso que vai dar problema aí na próxima temporada? Porque no trailer da 8ª, que tá aí no YouTube,
Ela aparece chorando, né, dizendo que foi impedida de ficar nos Estados Unidos. Pois é, que B.O. Foi com Confissões bem chatinho, assim como a temporada inteira foi também. Pelo menos eu achei, vocês. Deu aquela preguicinha, faltou aquele super barraco. Nem Furacão da Geórgia conseguiu segurar isso aí. Deixe sua opinião aqui nos comentários, viu? Pois é, antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.